Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia da disciplina de Biologia. Estamos aqui para mais uma aula de genética, desta vez para falarmos dos alelos múltiplos. Então, o que são alelos múltiplos? É quando o mesmo gene ele tem determinadas quantidades de alelos no mesmo loco. Então, esses alelos eles se misturam e pode gerar vários fenótipos, que é o que acontece, por exemplo, com a pelagem dos coelhos e o que pode e acontece nos nossos grupos sanguíneos. Então, é isso que iremos estudar nessa aula. Então, se você gosta do conteúdo que aqui é postado, não esqueça de deixar um comentário e se inscrever. Então, vou começar falando que os alelos múltiplos, eles também aparecem nos livros didáticos com o nome de polialelia, certo? Os dois exemplos clássicos são a cor da pelagem dos coelhos e o sistema BO. Então, aqui, ó, a gente observa nessa listazinha, na cor vermelha, a parte dos genes. Então, nesses genes eu tenho vários alelos, o Czão, o CCH, o CH e o Czinho com o A. Isso quer dizer que esse mesmo gene tem todos esses alelos que podem se manifestar de formas diferentes, formando várias características. Então, cromossomo homólogo com alelos possíveis para o tipo de pelagem de coelhos, que é o que iremos estudar. A polialelia ocorre em um par de cromossomos homólogos em determinados locos gênicos, que é o local onde estão os genes, e estão variações de alelos. O gene apresenta 3 ou mais alelos, como vocês observam nesse daqui, eu tenho 4, com ou sem dominância, porque pode haver uma codominância entre eles, que é o que acontece com os grupos sanguíneos, que eu vou explicar no decorrer da apresentação. Formam um número variável de genes e fenótipos diferentes. Lembrando que genótipo é como está expresso aqui, e fenótipo é a característica em si, certo? Então, olha, se tratando dos coelhos, existe uma relação de dominância. Então, o selvagem, esse aqui é selvagem. O Czão é selvagem, certo? O selvagem ele é dominante em relação ao chinchila, que é dominante em relação ao Himalaia, que é dominante em relação ao albino. Então, gente, o que é que vai acontecer aqui, ó? Para o coelho selvagem, que é o coelho cinza escuro, ele é chamado de selvagem ou agudo, e vai vir dessas duas formas nas questões. Então, eu posso ter Czão, 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 CCH, Czão, CH, e posso ter o Czão, Czinho A. Quer dizer que se ele tiver só Czão, Czão, ele é homozigoto para o selvagem. Se ele tiver qualquer um desses três, ele é heterozigoto. Aí vai variar dependendo do que acompanha. Então, esse aqui, ele tem o Czão, então ele é selvagem, e tem o C com CH. O C com CH é o alelo do chinchila. Então, ele é selvagem, heterozigoto para o chinchila. Ele tem o Czão, é selvagem, mas apresentou o C com H, ó. Então, ele é selvagem, heterozigoto para o Himalaia. E aqui ele tem o Czão e apresentou o Czinho com A. Então, ele é selvagem, heterozigoto para o albino. Isso daqui ajuda vocês bastante na hora de resolver uma questão. Do coelho chinchila, o coelho chinchila, ele é cinza claro, certo? Então, olha, observe aqui. Ele pode ser homozigoto para um chinchila e pode ser heterozigoto nessas duas possibilidades aqui. Heterozigoto para o Himalaia e heterozigoto para o albino. O Himalaia, quando ele é branco, mas nas suas extremidades ele tem partes pretas, que no caso é o focinho, as orelhas, ó, focinho, orelha e patas. Ele pode ser Himalaia puro, só ter os alelos da Himalaia, ou pode ser Himalaia e ter um C com um Azinho acompanhando. Nesse caso, ele é Himalaia, heterozigoto para o albino. E o albino é o recessivo de todos, é um coelho que ele é todo branquinho e tem um olho vermelho. Então, ele é Czinho com elevado ao A, Czinho elevado ao A. Em alguns livros didáticos vem só Czinho, Czinho. Vai depender da coleção de livros, certo? Então, aqui eu vou fazer um cruzamento para vocês verem como é que eu posso resolver isso.
Então, se eu colocar Czão, Czinho, H, Czão, Czinho, Azinho. Então, esse coelho tem Czão, ele é o quê? Selvagem. Esse daqui também tem Czão, ele é selvagem. Só que esse é selvagem heterozigoto para quem? Para o Himalaia, olha aqui. E esse é selvagem heterozigoto para quem? Para o albino. Eu vou resolver para vocês. Eu vou pegar essa primeira letra e juntar com essa daqui, ó. Então, eu vou ter Czão, tracinho. Pega essa daqui junto com essa. Então, primeiro passo, segundo passo. Czão, C, Azinho. Aí, agora, eu vou pegar essa e juntar com essa. Se eu for colocar na ordem, vai ficar assim. Professor, isso tá errado? Não. Mas você tem que se ligar que o Czão, ele é o dominante em relação a todos. Então, eu gosto de colocar na ordem. Ó, Czão, Czinho, H. Certo? Aí, aqui, esse junto com esse. Czinho, H, Czinho, Azinho. Sempre vai dar 4 coelhos. Se ele tem Czão, esses 3 aqui tem Czão. Tendo Czão, qual é a característica? Selvagem ou agudo. Então, eu tenho 3 entre 4 ou 75%, que vai somar 100 os 4, né? Então, se soma 100, cada um vale 25. Se eu tenho 3, então dá 75. É o que? Selvagem. Esse daqui, ele é o quê? Olha esse daqui. Ele é Himalaia, 25% Himalaia. Lembrando que eu só tenho 1 entre quantos? Entre 4. Então, se eu fosse colocar numa proporção, seria 3 para 1, ok? Então, é isso daí. É dessa forma que a gente resolve. Também pode acontecer em forma de heredrograma. Vi uma questão pedindo para vocês resolverem uma situação aqui, ó. Um coelho selvagem cruzou com uma coelha chinchila e teve 3 filhotes. Desses filhotes nasceu um selvagem, um chinchila e um albino. Eu vou colocar primeiro que eu tenho certeza. Quem é selvagem, de certeza tem quem? Czão, né? Então, Czão. Quem é chinchila, de certeza tem o quê? O C com o CH. E quem é albino? Tem o Czinho, o Azinho, Czinho, Azinho. Olha, esse que é albino, ele herda um da mãe e outro do pai. Então, aqui eu já vou saber completar, ó. Professora, para eu saber quem são esses outros dois, é só fazer o cruzamento desses de cima. Vamos fazer? Czão, Czinho, Azinho, C, CH, Azinho. Junto esse com esse, vai dar Czão, Czinho, H. Junto esse com esse, Czão, Czinho, Azinho. Esse com esse, eu gosto de colocar na ordem, vou colocar aqui, viu? E esse com esse, Czinho, Azinho, Czinho, Azinho. Olha, esses dois aqui, eles tinham Czão, não é isso? Então, são 2 entre 4 ou 50% selvagem. Esse daqui, ele tem o CH, então, ele é 1 entre os 4 ou 50% o quê? Chinchila. E esse daqui, ele só tem Czinho com A, 1 entre os 4 ou 25% albino. Então, olha, gente, esse daqui é esse. O chinchila, ó, é esse. Só que, olha só, para a condição de selvagem, eu tenho 2 possibilidades. Tanto pode ser assim, como pode ser assim. Como eu não sei quem é, nesse caso, eu deixo só o tracinho, ok? Então, resolvida a questão. Aí, aqui, gente, vamos partir para os grupos sanguíneos, ok? Então, o que é que eu tenho que saber sobre os grupos sanguíneos? Para começo, que existe 4 grupos, né? A gente tem o grupo o grupo A, o B e o AB. Sendo que, no próximo slide, vocês vão ver o genótipo. Quando eu tenho do grupo O, vem assim, zinho e zinho. Se é A, ele tem o izão A, mas aqui pode acompanhar outro izão A ou um izinho, que eu vou explicar melhor no próximo slide. O izão B,
o B tem o isão B, e o A é o isão A e o isão B, certo? Esses aqui são os genótipos. O que diferencia os grupos sanguíneos é a condição dele ter aglutinogênio e aglutinina. Professora, o que é isso? Olha, o aglutinogênio é um antígeno que está na membrana que recobre as hemácias das nossas células sanguíneas, certo? Então, ele vai ter essa membrana que é formada por antígenos. E no plasma sanguíneo vai ter a aglutinina, que é o anticorpo, ok? A relação de dominância é que o isão A ele é igual ao isão B, não tem relação de dominância. Porém, o grupo A é igual ao grupo B, não tem relação de dominância. Mas esses dois, incluindo, né? Os dois, eles são dominantes em relação ao grupo O, que é o I. Vocês vão entender isso melhor no próximo slide. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, olha. O aglutinogênio é a membrana que recobre as hemácias. Ela é o antígeno. A aglutinina é o anticorpo. Então, o que é que eu vou observar no grupo sanguíneo? O grupo sanguíneo O, ele não tem as membranas que recobrem as hemácias. Então, ele nem tem um antígeno A e nem tem um antígeno B. Porém, ele tem as duas aglutininas, o A e o B, certo? Nessa condição, ele é doador universal. Vou explicar isso para vocês, porque ele é doador universal, certo? Vai ter um slide só falando da questão da doação sanguínea. Por enquanto, vamos nos deter a esse quadrinho. O grupo A, no antígeno, que é a membrana que recobre as hemácias, ele vai ter o A. Por isso que ele é do tipo A. Na aglutinina é B, então ele é o anti-B, certo? Por isso que quem é do tipo sanguíneo A não pode doar sangue para B e nem pode receber sangue de B. Senão vai dar problema, porque o sangue tem o antígeno, certo? Ele não tem um antígeno B, então se ele receber, o sangue coagula. Já aqui, ó, o grupo sanguíneo B, nas membranas das hemácias, ele vai ter B, por isso que ele é B, certo? E no anticorpo, anti-A. O AB, ele tem nas membranas das hemácias o A e o B. E na aglutinina, ele não tem nenhum. Nessa condição, ó, o AB, ele é receptor universal e o O, ele é o doador. Professora, por quê? O AB, ele recebe de todo mundo porque ele não tem aglutininas, que são anticorpos, então não vai ter coagulação. E, além disso, ele tem o aglutinogênio, que é o antígeno dos dois. Então, se ele receber de A, dá certo. Se ele receber de B, dá certo. E se ele receber de O, que não tem nenhum, também dá certo. O O, ele é doador universal porque, como ele não tem aglutinogênios nas suas hemácias, ele vai poder doar, que não vai ter reação. Mas para receber, ele não pode, porque ele tem os dois anticorpos. Então, se ele receber o sangue, corre o risco de sofrer coagulação e a pessoa vir a falecer. Isso daqui, gente, é o teste para saber qual é o meu tipo sanguíneo. Então, eles pingam um sorinho lá e eu vou explicar para vocês melhor no próximo slide, porque isso daqui tá maior, certo? Fica melhor para vocês. Mas, em geral, é o seguinte, eles pegam o grupo sanguíneo, 2 gotinhas do seu sangue, e pegam o soro, né, que contém aglutininas. Então, se coagular nos dois, você tem as duas aglutininas, então você é do tipo O. Se coagular só no A, sofrer a aglutinação, você é do tipo A. Sofrer aglutinação no anti-B, você é do tipo B. E se sofrer nos dois, você quer dizer que você é do tipo AB. Mais na frente eu vou explicar novamente. Então, olha, analisando aqui o aglutinogênio, que eu falei para vocês, que é uma membrana que recobre as hemácias da nossa célula. Ó, é uma membrana que recobre as hemácias. Ela é formada por glicoproteína. Então, ela está sendo representada aqui por esses tracinhos. Então, do grupo A,
eu vou ter aglutinogênio tipo A. Do grupo B, eu vou ter aglutinogênio tipo B. Se eu sou do grupo AB, então eu tenho as duas membranas. E se eu sou do grupo O, eu não tenho aglutinogênio, mas em compensação eu tenho as duas aglutininas, que são os anticorpos. Aqui, gente, eu tenho os genótipos, eu tenho a condição de aglutinogênio novamente, que é os antígenos das hemácias, e tem a condição da aglutinina, que eu já expliquei para vocês. Vou me deter na questão dos genótipos. Então, se eu sou do tipo sanguíneo A, meu genótipo pode ser Isão A, ou Isão A, Izinho. Se eu sou do tipo sanguíneo B, meu genótipo pode ser Isão B, ou Isão B, Izinho. Se eu sou AB, eu só tenho uma condição, Isão A, Isão B. E se eu sou do tipo O, Izinho, ok? Então, eu tenho 4 tipos sanguíneos e vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de genótipos. Olha a condição da compatibilidade para a doação de sangue. Então, como eu falei para vocês, ó, o AB, ele é receptor universal. Então, ele vai receber de todo mundo. Olha aqui as setinhas mostrando que ele recebe de todo mundo. O O, ele é o doador universal. Então, ele doa para ele mesmo e doa para todos os outros. Se eu tenho o tipo sanguíneo B, eu posso doar para B, certo? Receber de B. E posso receber de quem? Do doador universal, que é do O. Se eu sou do tipo sanguíneo A, eu posso doar para o A, eu posso receber do A, porque é o meu mesmo tipo sanguíneo. E também posso receber do O, porque é o doador universal, certo? Então, é assim que procede. Em relação à determinação dos tipos do sistema ABO, como é que eu identifico, né? Então, aquela partezinha que eu falei para vocês, na triagem sanguínea, eu pego uma amostra do sangue, coloco uma solução em soro, aí eu vou observar o quê? Se o sangue é do tipo A, a reação de aglutinação será positiva no anti-A, foi o que aconteceu aqui. Se o sangue é do tipo B, a reação de aglutinação será positiva no anti-B. Se o sangue é do tipo AB, a reação será positiva no A e no B, olha aqui. E se o sangue é do tipo O, ela vai ser negativa nas duas, não vai ter aglutinação. Bem, pessoal, em relação ao antígeno H, para a formação do aglutinogênio, que é aquela membrana que recobre as hemácias, né? É necessária uma proteína precursora, certo? Para a formação do antígeno H. Esse aglutinogênio, ele se forma ainda no início do desenvolvimento das hemácias, quando as hemácias ainda estão muito jovens, que são chamadas de eristoblastos. Então, a membrana das hemácias, para formar o aglutinogênio, precisa de uma proteína precursora que forma um antígeno A. Então, no caso de uma pessoa que tem o grupo, que é do grupo sanguíneo A, ela vai ter o aglutinogênio, ela vai conseguir formar através dessa membrana, né? A substância precursora, que forma um antígeno H, ela vai se ligar ao N-acetilgalactosamina, que é uma proteína, e vai formar o aglutinogênio A, certo? Então, o antígeno H ligado a essa proteína aqui vai formar o aglutinogênio A. Quando o antígeno H ele é ligado a um açúcar, que é a galactose, ele vai formar o aglutinogênio B. Então, essa pessoa aqui é do grupo sanguíneo B, certo? Quando ocorre desse antígeno H, ele não se ligar a nenhum açúcar, então, o que é que vai formar? Isso daqui eu vou ter uma pessoa do grupo O, certo?
porque ele não vai formar nenhum aglutinogênio. E a gente sabe que a pessoa do grupo O, ela só tem aglutininas, ela não vai ter aglutinogênio. Quando acontece desse antígeno H, ele se ligar aos dois açúcares, tanto esse como esse, então eu vou ter o quê? Vou ter os dois aglutinogênios, eu vou ter aglutinogênio A e B. Qual é o grupo sanguíneo nesse caso? Grupo AB, certo? Espero que tenha dado para entender. Gente, existe uma condição que é o falso O, que é o fenótipo que foi descoberto na Índia no ano de 1952. Isso foi chamado fenótipo de Bombay, certo? Quer dizer o quê? Não possui aglutinogênio. Ele não possui o aglutinogênio porque não ocorre a formação desse aglutinogênio durante o desenvolvimento das suas hemácias, certo? Mas ele vai apresentar o fenótipo dos tipos sanguíneos. Então, ele pode apresentar o fenótipo A, ele pode apresentar o fenótipo B, pode apresentar o AB e pode apresentar o izinho, que é o O, certo? Só que a presença de um genótipo Hzinho e não do Hzão, que é o antígeno H, que forma aquela proteína precursora para formar o aglutinogênio, ele não vai ter. Então, sem aglutinogênio, ele é considerado um falso O, certo? Olha aqui um quadro resumo. Então, eu tenho a proteína precursora. A gente sabe que essa proteína precursora, ela só consegue se formar o antígeno H nessas duas condições de genótipo. Se tiver Hzão, Hzinho. Se ela tiver só o Hzinho, ela fica sem o antígeno H. Sem o antígeno H, ela pode ser Izão A, o Izão B ou Izinho. Só que sem nenhum aglutinogênio e sem esse antígeno H é considerado um falso O. É como se ele fosse do sangue O, só que lhe falta alguma coisa, entendeu? Porque para ele ser do sangue O propriamente dito, ele tem que ter o antígeno H, e nesse caso aqui ele não tem, certo? Então, aqui só um resumo. Quando ele tem um antígeno H ligado àquele açúcar que eu mostrei para vocês, ele vai ter o aglutinogênio A. Quando ele tem um antígeno H ligado à galactose, ele tem o aglutinogênio B. Quando ele tem um antígeno H sem estar ligado a nenhum açúcar, ele fica sem aglutinogênio. Nesse caso, ele é do grupo sanguíneo O. O A é se ele tiver os dois açúcares daqui. O AB é se ele tiver os dois juntos daqui, certo? Por que, professor, isso daqui é considerado um falso O? Porque ele não tem um antígeno H, ó. Porque o genótipo aqui é 2Hzinho, então não gera. Para ter um antígeno H, é preciso ter um H maiúsculo. Então, ele fica sem a proteína precursora para formar o antígeno H. Entenderam? Espero que tenha dado para compreender. Isso é um pouco complexo, né? Mas espero que tenha dado para clarear um pouquinho. Então, dando continuidade aqui, eu vou falar do sistema RH. Esse sistema RH foi descoberto a partir de um experimento feito em macacos resos. Eles injetaram o sangue do macaco em coelhos. Isso fez com que ocorresse a produção de anticorpos, que ocorresse a produção do anti-H. Eles extraíram o soro desse anti-H do coelho e esse soro foi injetado em pessoas. 15% não ocorreram coagulação. Os que não ocorreram coagulação foi chamado de RH negativo. Não ocorreram aglutinação, foi chamado de RH negativo. Os que ocorreram aglutinação foi cerca de 85% dos indivíduos, que foi chamado de RH positivo. Então, aqui, gente, tá a condição do fenótipo,
A característica em si, eu posso ser RH positivo, eu posso ser RH negativo. E a condição do genótipo, se eu sou RH positivo, eu posso ter 2 Rzão ou um Rzão, Rzinho. Se eu sou RH negativo, eu só tenho uma condição, ter os 2 Rzinhos. Como é que eu faço cruzamento disso? Vamos supor, uma pessoa positiva casou com uma pessoa negativa. Pela primeira lei de Mendel, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Aí vai dar 100% fator RH positivo, porque tendo um Rzão, ó, é o suficiente para ser positivo. Para ser negativo, eu tenho que ter 2 Rzinhos. Como eu faço para identificar se eu sou um fator RH positivo ou negativo? Eu pego um soro anti-H, uma gota do meu sangue e coloco para reagir. Se tiver aglutinação, ó, com aglutinação é positivo. Sem aglutinação, eu tenho fator RH negativo. Nesse caso aqui, também entra a questão da compatibilidade no fator RH. Uma pessoa que tem fator RH negativo, ó, ela pode doar para o negativo e ela pode doar para o positivo, certo? E receber do negativo, entendeu? Ela não pode receber do positivo. Se você tem fator RH positivo, você pode doar para uma pessoa que tem fator RH negativo? Sim. Apenas uma vez. Se você fizer isso mais de uma vez, pode haver uma reação sanguínea que causa até a morte da pessoa, certo? Nesse contexto aqui, também entra uma doença que é chamada de eristoblastose fetal. Vou colocar aqui a condição única para que essa doença ocorra. O pai tem que ser fator RH positivo. A mãe tem que ser fator RH negativo. O primeiro filho, ele tem que puxar o pai, ser positivo. E o segundo filho também. Os filhos, eles têm que ter fator RH diferente da mãe. Então, o filho é positivo, a mãe é negativa. O que é que o organismo dessa mulher vai entender? Que esse feto, ele é um agente invasor. Então, ele vai tratar como se fosse um vírus ou uma bactéria, uma coisa ruim no organismo. Então, vai começar a produzir anticorpos, olha aqui na imagem. Esses anticorpos, eles não são suficientes para atingir o primeiro filho. Então, o primeiro nasce normal. Porém, o segundo, se também for fator RH positivo, a mãe já vai ter gerado anticorpos do primeiro, já vai ter uma memória, né, de anticorpos e vai continuar gerando. Então, a quantidade vai ser maior. Então, o segundo filho, ele nasce doente, ok? Então, aqui está um esquema mostrando como ocorre a primeira gravidez, o filho com fator RH negativo e a mãe com fator RH, não, o filho com fator RH positivo e a mãe com fator RH negativo, que foi o que eu expliquei aqui. No primeiro, ele ainda nasce normal, porém a mãe cria sensibilidade, porque ela produz anticorpos anti-RH. O que é que vai acontecer? No segundo filho, a mãe já vai ter anticorpos produzidos e vai produzir mais, então vai afetar a criança. Então, geralmente, quando essa mulher, ela tem o parto da primeira criança e ela se enquadra nessa condição aqui, ela recebe uma injeção até 72 horas depois do parto, para neutralizar esses anticorpos que foram formados pela primeira gestação, para que se ela engravidar novamente e o filho for fator RH positivo, ela não tenha já anticorpos formados e assim possa seguir normalmente a gravidez. Não se recomenda ter uma terceira gestação quando o casal ele se enquadra nessa condição aqui, porque a cada gestação vai aumentando o risco, né, de acontecer da criança nascer doente. O sistema MN são antígenos encontrados no sangue humano e são constituídos por 3 fenótipos. Eu tenho o M, o N e o MN, certo? Então, tem a base, que é o L. Então, se eu sou do tipo M, eu apresento Mzão, Mzão. Se eu sou do tipo N, eu apresento 2 N. Se eu sou do tipo MN,
eu apresento o M e o N, certo? O cruzamento, ele é feito da mesma forma pela primeira lei de Mendel. Então, vou fazer só um aqui para mostrar para vocês. N, N. Uma pessoa quer MN, MM e outra quer MN. NN. Então, M, N, M, N, M, N, novamente, M, N, certo? Então, isso daqui diz o quê? 100% tipo MN. Então, o cruzamento é sempre feito pela primeira lei de Mendel, ok? Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Como vocês viram, tem algumas coisas que se misturam entre cálculo e teoria. Então, se surgir dúvida, eu recomendo assistir mais de uma vez, fazer as anotações, porque ajuda a memorizar. E caso você tenha dúvida de como faz os cálculos da primeira lei de Mendel, eu recomendo assistir uma aula sobre a primeira lei, porque ela é base para essas questões de alelos múltiplos, já que se resolve pela primeira lei de Mendel. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.